Mais um episódio, hein? Bora começar essa parada. Tirando alergia, tudo bem. Alergia, chuva, mofo. Mofou minha casa inteira. Tô com alergia, essa porra. E você? Tirando os problemas, tudo certo? Cara, tudo certo. Tá bom. Tudo certo. Tá bom. É assim, né? Não tô sofrendo de nada hoje, não. Tô tranquilo. Que bom. Nenhum estresse trabalhístico. Não, esse sempre, né? Esse, enquanto eu não ficar rico, esse vai, né? Vai indo, perdurar, né? Por longos anos. Ao longo dos anos. Cara, gostou uma pergunta que veio agora? Você gostou da escolha do melhor filme do Oscar 2020? Gostei pra cacete. A gente mereceu, né? Mereceu. Eu, pra falar a verdade, eu achei que não ia ganhar. Apesar de que filmaço, né? Ninguém achou que ia, né? Ia ganhar, né? Deu tomar um susto. Na hora que o Parasita começou a ganhar aquele tanto de Oscar lá, de diretor, de filme estrangeiro, o que mais? Script, né? Roteiro. Ele ganhou 4 Oscars. Foi o melhor filme estrangeiro, melhor roteiro, diretor e melhor filme. Aí na hora que ele começou a ganhar esses Oscars aí, eu falei, vai ganhar o melhor filme, né? Que é sempre o último, né? O melhor filme é a última premiação, é a última, né? Falei, vai ganhar. Muito bom, cara. E foi impressionante. Quando começou o filme, eu vi o filme, né? Tem umas 3 semanas, eu acho. A produção, cara, apareceu lá CJ. Eles têm essa CJ, virou assim uma empresa mundial, porque ela é a abreviação de 2 nomes coreanos, CJ. E aí eles estão tipo assim em todas as áreas. Por exemplo, tem a CJ Cosméticos, CJ Farmácia, CJ Produções, né, de filme, CJ não sei o que. Tem, por exemplo, aqui a Selecta, aqui em Araguari, que tem a fábrica da Selecta, né? Soybean, como é que chama? Soja. Né? Mexe com soja. Aí essa empresa coreana CJ Produções, né? Eles compraram a Selecta. É uma empresa grandiosa, né? Então ele até mudou o nome, se chama CJ Selecta. Então eles estão para tudo quanto é lugar, né, cara? E é impressionante. Um amigo meu e trabalhava lá, eles há 1 ano e pouco atrás eles foram na Coreia, ganharam essa viagem para ir lá conhecer, né? E ele comentou que parece surreal, parece que aquelas cidades de filme, né? Que é prédio para tudo quanto é lado, aquela coisa grandiosa, CJ Restaurante, CJ Farmácia, CJ Cosméticos, CJ não sei o que, para todo lado, cara. Vão dominar o mundo aí, esses coreanos, chinês. Pô, não fazia ideia, cara. Nunca tinha ouvido falar. Uma olhada. Na hora que começou, assim, apareceu CJ Productions. Eu falei, eita porra, os caras tão mesmo forte, viu? E, cara, mas é isso aí. Vamos começar esse episódio que a gente tem uma coisa massa pra falar, hein? Beleza? Sim, novidade. Episódio massa. Vamos começar então. Felipe daí, Thiago Messias daqui, Felipe Xavier daí, Thiago Messias daqui. And this is the Best Life Podcast. Felipe. Tem esses, né? Tem esses. Um pouco errados, mas tem. Um pouco errado. Felipe, bora. Explica aí pra galera o que vamos fazer agora. Então, eu estou animado porque é um projeto que a gente voltou depois de anos. Vamos relembrar o que rolou? Vamos. Alguns episódios atrás, se você der uma olhadinha aí no feed do Coffee X, uns 3 episódios atrás, a gente lançou o The Best Life número 34.
E aí, 3 ou mais, tá? Talvez tenha mais aí. Mas a gente lançou o The Best Life 34. E a gente voltou depois de muito tempo, sem lançar episódio. E aí você comentou de que tava com vontade de voltar com um projeto magnífico, eu diria. Né? Estupendo, incrível, eu diria. Eu quero só uma aspa aqui, um parênteses, quer dizer, eu quero só dar um crédito também pra Gabi, que eu tava gravando em inglês com ela e ela lembrou desse projeto, né? E na hora que ela lembrou e comentou e falou que perguntou se a gente fazia ainda o projeto e ela curtia esse projeto, cara, e me deu aquela paixão, sabe aquela paixão que sobe assim, que vem lá do dedão do pé e vai até a sua cabeça. E aí foi onde que eu tive o estalo. Falei, cara, vou jogar na mesa. Vai, pode continuar, fecha aspas. Parênteses, E esse projeto é o nosso Madness, né? Que a gente já explicou um pouquinho, né? No The Best Life 34, eu não vou ficar repetindo. Mas voltou para as nossas vidas, que é um projeto que a gente escolhe álbuns pra gente escutar durante um período. A gente combinou que ia ser 15 dias. Não sei se foi 15 dias desde o dia que a gente gravou, mas eu acho que vai ser o tempo. Mas eu acho que vai ser o tempo necessário pra gente absorver o que tem que absorver. Sim, acho que esse é um modelo bom. Boa. E aí é basicamente eu escolho um álbum, você escolhe um álbum e a gente escuta esse álbum. Pra quem não sabe, não conhece a gente aí de longa data, a gente é viciado em música. E música pra gente não é só uma parada casual de que tipo, vou num barzinho ali, aí tá tocando qualquer merda, eu escuto. A gente tem um amor por especial. essa que talvez seja a melhor das artes, né? Tem várias artes, provavelmente pra mim, junto com o cinema ali, são as melhores, mas música ainda é a primeira porque ela chegou na minha vida muito antes, né, do que o cinema. Então, música é uma parada que tá nas nossas vidas, a gente escuta música o tempo inteiro e a gente acaba gostando de escutar música de um jeito mais profundo, sabe? A gente não curte só escutar casualmente, igual eu falei, né? A gente gosta de consumir a arte. A gente gosta de consumir a arte que o cara, ou a banda, ou a menina, ou quem quer que seja, tá propondo ali, né? Então a gente gosta de ir a fundo nos álbuns. Nós não vivemos de singles, né? Porque, assim, é lógico, né? Depois que conhecemos todo o álbum, né, que o cara fez, a banda fez, a gente escuta músicas soltas, né? Mas assim, a gente vai conhecer uma banda, vai conhecer um artista, a gente não vai só nos singles, né? Só nos hits. A gente vai, né, profundamente, e é uma coisa que a gente tem isso, porque quando começamos lá atrás a escutar música, na época a gente, né, comprava vinil. Vinil foi um pouco só, foi no começo na minha vida de música, né, mas a gente comprava vinil, comprava CDs, e aquilo ali era só o que a gente tinha, né, então a gente ficava escutando aquele álbum ali o tempo inteiro. Então a gente cresceu nisso, né? Nesse hábito de ouvir o álbum inteiro, né? Ter o encarte e querer saber quem que tocou no álbum, se teve participação especial, que tipo de instrumento tem ali. Então a gente cresceu, né? Felizmente, eu acho, a gente cresceu querendo explorar o máximo de cada obra lançada. Então é isso. E basicamente a gente decidiu que a gente vai escolher um álbum cada um, e ao final da gente estudar esses álbuns, ou por um mês, ou por 15 dias, ou por 3 semanas, sei lá, a gente não definiu exatamente a data, o período, na verdade, a gente vai gravar um podcast rapidinho, é meio que um pocket aqui, falando das nossas impressões, indicando o álbum pra você. E aí ao final desse episódio a gente já fala a nossa próxima escolha, que é o álbum que a gente vai ficar aí matutando aí esses próximos dias pra gente gravar mais um episódio com essa pegada do Madness, né? E a gente escolheu 2 que a gente meio que não falou pra ninguém, mas a gente vai contar pra vocês aqui agora, né? E aí a gente sugere, né, que se fique à vontade também de querer participar, né? Porque a gente vai deixar os nomes aqui, por exemplo, dos próximos. E aí a galera, né, comenta aí no perfil do Coffee X no Instagram e comenta, né? Vai que um dia a gente seleciona alguém para vir aqui participar e trocar ideia, né?
sobre o álbum, sobre os álbuns, né, a serem escolhidos. Mas ninguém tem direito a escolher álbum, só eu e o Felipe. Até porque essa é uma forma de proteção contra a nossa sanidade e tal, né? Porque aí vai que a pessoa decide escolher sertanejo e aí a gente sabe que não é música e tal. E tem todo esse, né? Todo esse negócio e tal. Então é isso. Então vamos começar Felipe. Eu tô brincando aí, mas a galera sabe que eu não tô brincando. Mas vamos lá. Vamos falar então dos dois álbuns que a gente escolheu, né? Mais ou menos 3 semanas atrás a gente decidiu aí, chegamos a 2 álbuns. Então aí o Felipe, eu escolhi um álbum do Patrick Park que se chama Here and Gone, de 2019, e o Felipe escolheu um álbum do Gangor. Como é que fala? Gangor? Gangor, isso né? Mesmo. Um álbum de 2010 que se chama Beautiful Things. Esse álbum foi lançado em 2010. Então a gente escolheu esse álbum e aí a gente, cara, o Felipe até criou um esqueminha ali de audição diária que eu achei o máximo e copiei, que era, tipo assim, pelo menos 7 vezes, né, que você colocou. Pelo menos 7, porque a ideia, por exemplo, a gente pensou em fazer em uma semana, né? Pelo menos ouvir eles, cada álbum 7 vezes, acho que já seria um negócio legal. Então eu copiei também. Então a gente tá aí nas últimas 3 semanas escutando esses 2 álbuns assim. A minha ideia foi o seguinte, porque caraca, achei muito massa. Eu sou um maluco do caralho mesmo. Sick bastard. Mas é o seguinte, é porque eu ouvi mais do que 7 vezes cada álbum. Só que essas que eu marquei são escutadas direcionadas. Então, sim, por exemplo. Sim. Então, por exemplo, olha, caraca, o meu nível de doença é bizarro. Eu coloquei 7, mas em 5 eu coloquei um jeito específico, né? Então, por exemplo, eu tenho 2 fones de ouvido headphone, né? Tem lógica. E eles têm qualidades diferentes. E aí, por exemplo, eu tenho um fone, eu não vou falar as marcas aqui, mas eu tenho um fone e aí eu coloquei, ouvida número 1 lá com tal fone. Ouvida número 2 com tal fone, porque esse fone ele ressalta mais os graves e tal. Eu tenho um fone que ele é melhor pra isso e tal. Isso. Aí tem um outro que eu coloquei que é pra correr, que eu queria voltar a correr de vez em quando assim. Boa. Coloquei uma escutada quando eu estivesse cozinhando e uma escutada focada que eu não quero fazer nada. Eu quero sentar no sofá, pegar um café, uma cerveja, fechar o olho e escutar o álbum inteiro. Boa. E aí tem mais 2 que eu coloquei aqui que não sabe o que vou vai escutar acontecer, de qualquer jeito. Posso repetir o fone, posso fazer correndo de novo, enfim. E aí eu fiz isso, cara. Eu escutei de vários jeitos diferentes. Acho que cozinhando, que é uma parada que eu curto muito, eu fiz mais de 2 vezes, sabe? Escutando cada álbum. Então, foi legal, assim, porque, por exemplo, quando a gente escuta focado sem fazer mais nada, você consegue prestar mais atenção na letra, mas quando, por exemplo, eu tô cozinhando, como eu não estou prestando 100% atenção na música, eu presto atenção em outras coisas, então se a música ela tem uma vibe mais dançante, eu tô ali e se ela te dá uma ambientação legal para aquilo que você tá fazendo, né? Eu acho que... Exatamente, por exemplo, a gente vai falar do álbum do Patrick Park aqui, que ele é um álbum mais calmo, porque a pegada do Patrick Park é mais calma. Então, tipo assim, não foi tão legal escutar Patrick Park cozinhando quanto foi escutar o álbum do Gangor em alguns momentos. E nem correndo, por exemplo, seria um álbum legal pra ouvir correndo, né? Patrick Park correndo foi... Eu dei uma quase caminhada. Pensando no trote, só trotando, uma caminhada. Cara, mas eu peguei e copiei a sua estratégia, porque eu achei o máximo. Então eu coloquei uma escutada, por exemplo, com um fone também que eu tenho, que ele é um pouco... tipo um earphone, né? Que eles... de colocar. Aí tem uma escutada com um headphone, que ele tem uma pegada mais de grave. Eu coloquei uma escutada, assim, independente de como for, para eu analisar as letras mais profundamente. Uma outra escutada para escutar, para prestar atenção na mixagem com a instrumentalização ali junto, entendeu? E outra também que eu coloquei uma correndo, que eu achei que é uma coisa que eu faço também e dá para escutar. E uma escutada com minha caixa eu tenho uma caixa da JBL aqui, Extreme,
E aí eu preciso escutar ela, assim, só que sentada de frente ela, saca? Sem fazer nada. Então, assim... E aí eu escutada eu fazendo qualquer coisa, sei lá, arrumando alguma coisa aqui em casa. Eu esqueci de colocar em uma escutada no meu home theater e uma escutada na JBL também. Pronto. Pronto. Então pronto. Que bando de maluco, cara. Mas enfim, tudo isso, gente, é pra gente... É porque a gente é tão maluco por música e a gente quer, sei lá, extrair todas as experiências que o álbum pode trazer, sabe? Porque a música... Cara, a música tem esse poder, velho. Tem. A música é um troço muito... Além de ser uma arte, assim, que fala com cada pessoa, a música tem o poder de te trazer memória, coisa, sabe? Tipo, tem músicas, cara, que eu escuto hoje, e música que eu escutava antigamente que eu lembro fácil, assim, sabe? A primeira vez que eu ouvi essa música, putz, eu tava nesse momento da minha vida e tal. Também. Cara, música é um troço muito vivo, assim, que, puta, é foda demais. Demais. Também comigo, cara. Você falando, uma coisa que eu observei, tanto nos 2 álbuns que a gente ouviu essas semanas aí, escutando ela, por exemplo, na caixa de som, você fazendo alguma coisa, às vezes você não escuta certas coisas ou certos nuances que tem, por exemplo, em algumas faixas. Aí depois, escutando com fone, cara, você fala assim, eu não tinha ouvido isso aqui antes. Às vezes é tipo assim, apenas um toque de algum instrumento ou algum backing vocal que tem ali que você às vezes não consegue ouvir numa caixa de som fazendo alguma coisa, entendeu? Então, por isso que a gente gosta, porque sempre tem alguma coisa diferente pra tirar, né? Sim. Beleza, vamos falar dos álbuns aqui então, Felipe. Vamos entrar no que importa. All this pain, I wonder if I'll ever find my way. I wonder if my life could really change at all. Vamos começar a falar do seu aí primeiro, que é o que você escolheu. Começa a falar dele aí, do Gangor. Beautiful Things, lançado em fevereiro de 2010, cara. Ele é o primeiro álbum dessa dupla, eles são casados, né? O primeiro álbum lançado em 2010. Ele tem 13 canções, né? São 13 músicas, com 58 minutos ali de duração. O que você pode falar deles aí? Dessa experiência que você teve com esse álbum? Cara, só pra dar uma introdução assim pra galera, eu conheci o Gangor ali mais ou menos em 2015, mais ou menos, porque aí a banda tem o nome Gangor porque ela vem do sobrenome dos dois que são casados, né? Que é o Michael Gangor e a Lisa Gangor. Eles são um casal aí, já tem algum tempo. E ele, antes de ser só Gangor, se chamava The Michael Gangor Band. E aí depois ele se transformou. Aí eu acho que foi crescendo, ele teve participação de outros músicos e tal. E aí ele deixou só Gangor, né? Ainda tem, se você procurar, tem o perfil dele só Michael Gangor, que são umas músicas mais experimentais que ele faz sozinho, de fato e tal. Então ele tem projetos paralelos, assim, vários projetos paralelos. E por que eu conheci ele? Porque o cara é um puta músico, velho. Assim, e não só ele, como a Alicia também, que é a esposa dele, eles tocam tudo. Se você procurar vídeo no YouTube desses malucos, eles, tipo, tem música que tá só os dois e eles constroem a música inteira. Tocando uma orquestra, né? E não é tipo assim, eu toco violão e piano, sabe? Instrumento padrão. Os caras tocam, sei lá, velho. Os caras tocam bandolim, os caras tocam harpa, sei lá. Esses malucos, né? Tocam, eles tocam de tudo, assim. São multi-instrumentalistas, né? Sim, e bota multi nisso, cara. Os caras são... Então, eu conheci eles, e principalmente pelo background deles, que eles... Hoje em dia eu não vou dizer isso mais porque rolou uma mudança no que eles acreditam, mas eu conheci eles na época porque eles eram cristãos. Tanto que eles... esse álbum, se você ouvir, ele é um álbum com uma pegada bem cristã mesmo, assim, bem...
Eles são intencionais. Eles são Isso, intencionais são no que eles intencionais, falam, né? assim, sabe? E aí... é um puta álbum, cara. Então, eu não me lembro qual foi a primeira vez que eu ouvi esse álbum em específico. Ele não foi o primeiro álbum do Gangor que eu escutei. Foi um outro álbum que eu não me lembro agora. Mas, cara, que som maravilhoso. E o álbum vai do começo ao fim. Eles conseguem variar os estilos de música. Eu não consigo falar, tipo assim, putz, esse álbum é folk, esse álbum é rock, é funk. É muita coisa, Isso cara. é muito bom, né, cara? Isso é legal porque dá uma dinamicidade, não sei se existe essa palavra. Dinamismo, talvez. Dinamismo. para esse álbum, né? Porque o que você falou, que é o que mais me impressionou nesse álbum foi isso, né? O cara, como eles tocam de tudo, e provavelmente eles têm bastante influência aí, não dá pra você falar, tipo, tem músicas pop rock, tipo assim, tem essa pegada folk, cara, tem hora que é só um violão, e aí tem uma intenção, né, de ser músicas ali, às vezes, de adoração, que algumas que tem ali, naquele estilo mais clássico que o pessoal chama de worship, né, e nessa pegada mais contemporânea, né? Então, eles vão, cara, é uma viagem o álbum, né? É uma viagem, porque tem vários estilos ali misturando e a combinação de voz deles encaixa bem gostoso, né? Ele me chamou mais a atenção da voz dele, assim, eu gostei muito da voz dele, né? E a gente vê que eles conseguem fazer de tudo, cara. Se os caras quiserem fazer um heavy metal, eles vão fazer. Tenho certeza. Se você pegar aí, por exemplo, ó, eu vou apontar algumas músicas específicas que você consegue ver uma discrepância gigante no estilo do álbum. Por exemplo, primeiro ele começa com o Dry Bones, que é a primeira música do álbum, e ela começa com uma vibe, ela é muito diferente, ela é uma pegada meio indie folk, que aí ela vai crescendo. E aí ela já meio que emenda na música seguinte, que é o nome do álbum, que é Beautiful Things. E aí essa Beautiful Things, ela tem uma pegada mais pop rock. E aí ela tem uma pegada meio rock and roll. Aí passa uma outra música que chama Brighter Day, aí chega numa música que chama Heaven, que é em parceria com um cara que chama Israel Houghton. Esse Israel Houghton é um cara que faz pegada funk mesmo, aquele groove. A voz dele é massa, cara. A voz dele é massa até. Sim, canta muito, monstro. E eu conheço ele também, gosto, tem uns álbuns dele que eu piro também, assim. E aí ele tem essa pegada meio de funk e groove, e você fala, cara, parece que eu tô escutando outra galera. E aí chega, por exemplo, aí tem The Earth Is Yours, tem essa pegada mais de... Parece que é uma galera em volta de uma fogueira cantando pra Deus, um negócio muito louco. E ambienta muito bem. Aí tem a Call Me Out, que é pop. Então, tipo assim, cara, e esses pops que eles fazem aí, louca. Esses pops aí, ele me lembrou muito algumas bandas de pop rock dos anos 90, cara. Pareceu muito o que o Jars of Clay fazia nos anos 90. Total, sabe? Total. É muito massa, muito massa. Você falou uma parada, eu já vou deixar meus highlights aqui do álbum, que é exatamente essa pegada que você falou aí, ó. Essa sequência que vai da track 1, da faixa número 1, Dry Bones, e aí ele entra na Beautiful Things, na faixa 2, né? E aí ele tem a 3 e a 4, a Heaven, né, com a participação desse cara, foi sensacional. Então, meus destaques aqui estão para faixa 1, Dry Bones, faixa 2, Beautiful Things, faixa 4, Heaven, e lá embaixo, cara, a penúltima música, People of God. Adorei essa música, faixa 12, cara, faixa 12. O álbum, ela é uma viagem que... Por isso, cara, imagina uma pessoa ouvir uma música desse álbum, só uma.
O cara não tem a mínima ideia do quão rico é esse álbum inteiro. Fala a verdade. Sim, total. E assim, mesmo que as músicas, quando você pensa no estilo instrumental, são tão diferentes, mas ao mesmo tempo o álbum ele tem uma sinergia muito igual nas letras, porque esse é o primeiro álbum deles e eu conheço um pouco da história deles, eu li recentemente e tal, que quando eles começaram a fazer sucesso, a fazer música, eles eram pastores de uma igreja e tal. Então os caras estavam ali numa pegada de estar muito próximo da igreja e estar muito próximo de Deus e tal. Então o álbum chama Beautiful Things e ele começa, por exemplo, quando você começa a escutar a música Dry Bones, ela fala um pouco da simplicidade de que o ser humano não é nada, né? Dry bones significa ossos secos. Então, e aí ele fica falando, né, que my soul cries out. Ele fala que, tipo, a minha alma, tipo, necessita, chora, grita, dá um grito, né? E aí ele fala que não só a minha alma, e ele fala os ossos, esses ossos secos. E aí ele vai falando que o ser humano, né, é nada, e aí de repente ele entra na segunda música, que é o nome do álbum, e ele fala que Deus faz coisas lindas, que God makes beautiful things. E aí a partir daí ele vai falando de beautiful things de formas diferentes, e aí eles vão, e isso vai pro álbum inteiro. Então ele fala Brighter Day, que é dia mais claro, mais claros, né? E aí tem uma música que eu acho a letra dela muito foda, que é a Cannot Keep You. É a faixa 1, 2, 3, 4, 5, faixa 6. E aí eles começam a falar que, tipo assim, ele fala pra Deus, né, que a gente tentou, porque keep nesse sentido é como se fosse manter, né, deixar ele lá, como se fosse aprisionado, mas não é bem aprisionado, mas é tipo manter, segurar, ele, né? Manter, segurar. E aí fala que eles tentaram manter ele nos livros, manter ele nos nossos formatos, manter ele nas nossas crenças e tal, só que não dá pra segurar Deus porque ele tá fora, não tá preso de tudo ali. Isso, de tudo isso que a gente acha que Deus tá fora desse rolê, entendeu? Então eu acho muito foda, cara. Esse álbum é maravilhoso. They tried to keep you in a tent. They could not keep you in a temple or any of their idols to see and understand. We cannot keep you in a church. We cannot keep you in a Bible, or it's just another idol to box you in. Cara, e pegando o gancho do que você tá me falando sobre isso, né, das coisas bonitas, se você pegar, né, o pessoal que tá ouvindo aí, depois para e pega a capa do álbum, né? Então ele pega muitas coisas negativas que, por exemplo, tem caveira, assim, né, que dá o sentido negativo, parece que tem caveira, tem bombas, tem armas aí, né, e a paisagem que tá ali, cara, é feito de, parece que tem umas árvores, alguma coisa assim, né? Tipo um jardim feito com essas coisas, né? Então sim, dá essa impressão. É como se Deus pegasse essas coisas ruins e transformasse em coisas lindas. Então tá vendo a filosofia que dá num álbum, cara? Então é exatamente isso, assim, essa impressão que eu tive analisando, vendo as letras também, já olhando a capa. Quando eu vi a capa, cara, nos primeiros 2 dias eu não prestei atenção. E aí eu vendo a letra e tal, cara, aí eu parei, eu tava escutando a música desse jeito, assim, ó, sabe quando você põe o cotovelo assim, segura o rosto, aí você tá prestando atenção, cara, você olhei pra capa assim, eu falei, explodiu minha cabeça, eu falei, que capa mais foda, cara, que faz todo sentido pro álbum, né? E foi massa. Sim, total. Cara, foi massa, foi divertido analisar esse álbum. Mais alguma coisa? Tô feliz que você gostou, cara. Pô, que isso. Você quer escolher uma música aí pra destaque?
É muito difícil porque o álbum inteiro é muito foda, cara. Mas assim, pra mim, a música inicial é a melhor coisa do álbum, sabe? Porque ele começa... Se você prestar atenção, a melodia da primeira música não é um troço normal, não é uma melodia que você tá acostumado, não é tipo... É um negócio muito estranho. E aí, essa melodia, ela causa a estranheza do que ele tá falando, sabe? Porque ele começa falando My soul cries out, my bones. Então ele é como se fosse algo disforme, algo sem forma e que vai se tornando uma música mais foda à medida que ele vai falando. A música vai crescendo e aí depois... Dá uma explodida na música. E aí no final ele fala, né? Jesus, you're the one who saves us. Constantly... Tipo, você é quem salva e tal. Assim, a galera que tá escutando, né? Nem sei quem é cristão ou não, mas eu não tô entrando nem no mérito de se você acredita ou não. Tô entrando no mérito da construção da mesmo, música sabe? Mesmo, da do que, né? Do se o cristianismo acredita nisso, e aí ele tá trazendo isso, não só no que ele tá falando, mas a música faz sentido dentro do que ele tá falando. Então, cara, Dry Bones é sensacional, melhor música desse álbum, assim, disparado. Disparado. Beleza, ó, minha nota do álbum é 5 de 5. É fácil. 5 de 5, fácil de também. 5. Beleza. Maravilhoso. Cara, desse álbum aí do Gungor, vamos escolher então a primeira música, Dry Bones, pra galera curtir, né? Sobe a música aí, sobe o som. My soul cries out, my soul cries out for you. These bones cry out, these dry bones cry for you to live and move, 'cause only you can raise the dead, can lift my head up. My soul cries out, my soul cries out for you. Jesus, you're the one who saves us, constantly creates us into something new. Jesus, surely you will find us, surely your Messiah will make all things new, will make all things new. My soul cries out, my soul cries out for you. These bones cry out, these dry bones cry for you to live and move, 'cause only you can raise the dead, can lift my head up. Jesus, you're the one who saves us,
breaking out, it's breaking out. Life is breaking out, it's breaking out, it's breaking E o próximo que eu escolhi, né, foi o álbum de 2019 do Patrick Park, que se chama Here and Gone. Ele foi lançado em agosto e eu conheci o Patrick Park. Esses dias para trás fizemos um episódio aqui do Coffee X, né, falando sobre uma música dele específico. Eu conheci ele ali em 2007, no último episódio do DLC. Eles colocaram uma música lá no final, na última cena do DLC. E aí tocou essa música que chama Life is a Song. E aí foi ali dali em diante, foi paixão à primeira ouvida, não à primeira vista também, né? E aí, cara, eu fui começando a conhecer mais o artista. E desde então eu tô acompanhando a carreira dele, né? Ele tem vários EPs lançados, cara, desde o início da carreira dele lá de 2000, 99, 2000. E ele lançou vários EPs e alguns álbuns. Então esse é o 5º álbum dele, cara. É um álbum cheio, né? Então ele tem vários EPs, mas álbum mesmo cheio. Esse é o 5º álbum deles. Então são 10 músicas, mais ou menos 35, 36 minutos. E igual você comentou mais cedo, ele tem essa pegada mais introspectiva. Então ele é um artista, a gente fala singer-songwriter, né? Ele é um cara que ele canta, ele escreve as próprias músicas e toca violão, né? Então ele tem uma pegada mais acústica, mais folk, né? Então você vai ver a característica de todas as músicas dele é o violão, ele cantando. Essa música que eu falei de Life is a Song, ele até assovia na música, fica uma coisa belíssima, né? E ele tem ali, às vezes, algumas músicas, umas pegadas assim, de uma bateria bem de leve, às vezes só para dar um outro ritmo para o que ele quer fazer. Então o álbum é basicamente isso, assim, não tem tanta novidade, não é uma coisa extraordinária, diferente do álbum aí que a gente falou do Beautiful Things, que ele é uma experiência muito massa, né, que ele vai, volta, sobe, desce. Esse aqui do Patrick Park, ele é um pouco mais linear, porque é o estilo de música que ele faz, né, esse acústico, folk, né, o violão e tal. Então, assim, as músicas, eu gosto muito desse estilo porque ele me traz uma calmaria, e principalmente pelo que tipo de coisa que ele fala nos álbuns dele. Esse álbum aqui, eu lembro que eu vi uma entrevista e ele falou que ele queria trazer mais intimista, porque ele teve um filho, acho que no final de 2014, 2015, até ele deu uma parada de fazer show, então ele ficou ali muito tomando conta da família. E ele trouxe esse álbum depois de um tempo, né? Antes desse foi 2014, ele trouxe esse em 2019.
E eu lembro dele falar que trouxe mais uma pegada mais intimista, mais familiar. E até a capa do álbum é ele e o irmão dele na capa. Você vê que estão duas crianças na capa, é ele e o irmão dele. Então é isso, cara. Assim, em relação musical, instrumental e tal, não tem tanta coisa assim, não tem muitas mudanças, né? O que tem que me impressiona mais é o tipo de melodia que ele coloca e as letras, né? Que ele fala muito de coisas do dia a dia, da vida, e entra no mérito pessoal, né? Pessoal. Então, é isso que, assim, eu acho que é uma apresentação bacana pro Patrick Park, né? Sem você contar a voz dele, cara. Eu curto, eu acho a voz do Patrick Park, ela é linda, cara. E ela não é tipo assim, ela não é uma voz bonita comum, sabe? Ela é tipo uma voz bonita característica, assim. Ela tem uma particularidade. Tipo, eu escuto a voz do Patrick Park, eu sei que é o Patrick Park. Sim. Se eu não conhecer a música específica, eu sei que é ele, porque a voz dele é característica, né? E isso que você tava falando de o álbum não ser essa viagem maluca de você ter vários estilos e tal, pra mim não diminui de forma nenhuma o álbum. Claro. Ele só é pra um momento diferente, sabe? Então eu acho muito foda, cara. Nada melhor do que, inclusive nesse tempo que a gente tava ouvindo, nada melhor do que começar o meu dia escutando Patrick Park. Que isso. Porque, cara, eu tenho essa parada de que eu não sou uma pessoa matutina. Eu não gosto da manhã. Por mim, eu dormiria. Não dormiria, porque eu já tô velho, já tô acordando no horário de velho, já acordo. Mesmo se eu não for trabalhar, eu acordo 8 horas sem nada. Mas eu não consigo escutar música muito louca, muito barulhenta de manhã. O meu estilo preferido de música é rock, mas eu não consigo escutar rock assim que eu acordo. Eu sou extremamente irritável de manhã. Então eu começo escutando coisas mais leves. Eu sempre escuto jazz, eu sempre escuto folk, eu sempre escuto um pop mais tranquilo de manhã. E, cara, começar o dia com Five Alarm, não tem, pô. Maravilhoso. Isso, cara. É maravilhoso. O que ele faz no violão ali, eu vi um vídeo dele fazendo isso ao vivo, né? Ele faz esse riffzinho no violão ali, cara, parece ser muito fácil. É um riffzinho muito gostoso ali no violão, que ele vai lá em cima, volta. E fica, né? Esse riffzinho ele desenvolve ao longo da música e ele faz a melodia com a voz também, né? Então é muito gostoso começar o dia com essa música, com esse álbum, não tem jeito, né? Eu quero destacar, cara, a primeira música, chama Five Alarm. Ele já tinha lançado essa música como um single, cara, eu acho que em 2016 ele já tinha lançado essa música. E aí entrou no álbum agora, né? Então, minhas músicas aqui de destaque seriam essa faixa número 1, Five Alarm, a faixa número 2, Everything Falls Apart. Eu adoro essa música também. Ele faz melodia com a voz, cara. É outro instrumento, né? O cara, ele usa a voz dele como um outro instrumento. Lógico que é um instrumento e tudo, mas ele incorpora muito bem no que ele faz, até mesmo porque não tem tantos instrumentos, né? Ele usa. Outra música que eu amo é a faixa 5, Love, Lover, Love, que é a faixa 5, e a faixa 7, Straight. Então esses aí são meus destaques desse álbum, cara. Eu já vou entregar aqui, você não perguntou, mas eu já vou entregar. Eu citei Five Alarm porque, cara, é a minha música preferida do álbum. É engraçado, porque eu não sou o cara de primeiras faixas. Você é o cara de primeiras faixas. Mas aqui, acho que a dobradinha de álbum você foi muito no Dry Bones também, que é a primeira faixa. Total. A dobradinha aqui me fez, assim... Eu não sei se rola um leve saudosismo, Thiago, porque eu acho que esses dois álbuns eles foram escolhidos como a volta, né? The Comeback. Então toda vez que eu começo a escutar, já a música Dry Bones e Five Alarm, elas já têm esse significado de tipo, você não tá escutando isso só por escutar. Você tá escutando porque a gente tá porque o Madness voltou, é por isso. Olha aí, velho. Senão não necessariamente você estaria escutando esses álbuns. Você poderia escutar em algum momento ou outro, mas não necessariamente. Você poderia estar matando, roubando, mas não.
Mas, ó, eu gosto muito de Five Alarm. Concordo com você, Love, Lover, Love. Inclusive, ela entrou em uma playlist minha, essa Love, Lover, Love. Cara, que Coloquei foda. numa playlist minha. E a outra, que eu curto muito, é a Whirlwind. Gostosa. Maravilhosa, Boa. cara. Maravilhosa. I'm burning out in a city alive, thinking about how I was another life. Since Cara, é all muito I feel bom o sentimento que as músicas do Patrick Park causam, sabe? Ele tem... E principalmente as letras dele, diferente do que a gente estava falando do álbum do Gangor, que como eles não necessariamente... o Gangor, na época que eles escreveram, eles eram cristãos e tal. O Patrick Park, eu não sei qual é o background dele nesse sentido. A gente já viu ele falar de forma metafórica, mas a gente não sabe se ele está falando de Deus exatamente, enfim. Principalmente no o Life is a Song tem uma pegada assim, né? Tem uma hora que ele cita The Lord, Senhor, né? Não sabemos se ele está falando de Deus, enfim, ou se é só uma metáfora. Mas ele tem essa pegada de ele ser mais metafórico e mais introspectivo, e ele te dá margem para interpretar a música. Então, as letras dele, elas são um pouco mais complicadas. Sim. De entender, sabe? De Sim. você não é tão pegar... direto, não é uma mensagem na sua cara, né? Sim, ele não tá te dizendo, eu quero que você entenda isso. Ele meio que ele é o artista na sua forma mais pura, sabe? Ele compõe o troço e ele fala, é seu agora. Então, Se vira interpreta pra entender, aí. né? Então, coloca se você quer aplicar na sua vida ou se você quer se empatizar com o que está acontecendo ou se você quer se identificar com a minha letra, a responsabilidade é sua. Então, eu acho que ele tem essa vibe, assim, principalmente por ele ser esse cara. Ambas os artistas que a gente falou hoje, eles são esses caras de que eles próprios escrevem as músicas deles, mas tem uma galera que é mais intérprete, né? Tem várias bandas que tem outros compositores ou às vezes, por exemplo, quando é uma banda, um cara da banda é Escreve, o compositor, né? E o resto interpreta e tal. Então eles têm essa pegada da música tá muito próxima. Interpretando, né? Sim, total. Se eu pensar que música que o Elvis escreveu, eu não sei, eu acho que nenhuma. Não, acho que tem uma também. Era um puta intérprete, mas puta, não era né? um escritor, né? de música, né? Não era um songwriter. Então, eu gosto, por mais que eu ame intérpretes, alguns dos melhores músicos do mundo são só intérpretes, mas quando você tem um cara que ele faz a música do começo ao fim, sabe? De que ele coloca ali não só a melodia, mas ele quer trazer alguma coisa com a letra que ele mesmo escreveu, e na maioria das vezes essa galera, eles escrevem de coisas que eles estão vivendo, de situações que eles já passaram, parece que isso te traz bem mais próximo do artista, sabe, cara? Eu acho que o Patrick Park, ele tem essa vibe. Eu tenho vontade, sabe? O Patrick Park é um daqueles caras que eu escuto uma música dele, eu tenho vontade de sentar assim, do lado dele, assim, e trocar uma ideia. Sim? Sabe? E eu ouvir o que ele tem pra falar sobre a vida, sabe? Eu vou mandar uma mensagem pra ele, vai que ele vem do Best Life. vamos ver, ué. Não custa nada tentar. Mas é isso, cara. Que bom que você curtiu o álbum, fico feliz. E, assim, como esse álbum, ele tem essa pegada, né, mais linear, tem algumas horas só, acho que uma, duas vezes no máximo ali, o álbum ele dá uma não é caída que eu quero dizer, mas ele dá uma estagnada, ou no sentido que às vezes se repete um pouquinho, né? Então, só por alguns detalhes lá, em umas músicas específicas só, que eu dou tipo 4 de 5 o álbum, sabe? Mas as músicas dele acabam, por ele ter essa pegada mais intimista e como a música não tem muita pirotecnia, muita coisa diferente assim, elas acabam soando parecidas, né? Mas, cara, sei lá, eu acho que vários artistas, eles têm a assinatura deles, e essa assinatura deles faz com que as músicas sejam parecidas. Vou falar uma coisa, talvez seja polêmica, mas não sei.
AC/DC é uma puta banda de rock. Sim. Mas tem várias músicas Sim. deles que se parecem. Sim, não, total, E, tipo, com certeza. é ok. É a assinatura da banda, entendeu? Então, pra mim isso é normal, assim, sabe? Sim. É você deixar o cara te levar ali no som e tal. Tem várias bandas que eu gosto e tal, que eles têm músicas muito parecidas, assim, e tudo bem. Sim. Sabe? Tudo bem, porque a música não é, igual a gente falou, a música ela não é só a melodia. Ela não é... A melodia é importante e talvez seja a primeira coisa que eu decida por escutar uma música, mas quando você pega ali a letra, cara, ela quer dizer muito mais do que só os instrumentos. Os instrumentos, Ele é só a base ali pro cara, tipo, contar uma história, né? Eu tô contigo aí na nota, eu dou 4 de 5 também. Massa. E muito bom, feliz. Caraca, é maravilhoso. Maravilhoso Legal. esse álbum. Maravilhoso. Que legal. Que bom. Você quer tocar alguma música pra eles aí, pra galera ouvir ou não? Pô, vamos tocar a melhor música do álbum, Five Alarm. Five Alarm. Antes de subir a música, vamos escolher o que nós vamos... Os dois álbuns pro próximo episódio? É verdade. Então vamos lá, quem escolhe primeiro? Vai lá, deixa eu escolher primeiro. Ó, pros próximos dias ou semanas, não sei, nós vamos pro Madness 2, né? The Comeback 2. Eu vou escolher o álbum, um álbum mais recente do Coldplay, Everyday Life. Tá? Quero escolher ele. Olha aí! Porque eu sinto que eu preciso, né? Eu escutei várias vezes, mas eu sinto que eu preciso escutar do jeito que a gente tá escutando agora os álbuns. Te peguei, né, safado? Coldplay, cara, pra quem não sabe aí, a gente tem, né, um passado aí com Coldplay. É uma das nossas bandas preferidas, mas que nos últimos anos nos decepcionou. Isso, né? Então, um dia, Felipe, eu vou escolher o Ghost Stories pra gente escutar aqui. Por que você vai fazer isso com a gente? Ai, meu Beleza. Deus. Beleza, então tá aí, Everyday Life do Coldplay. E show. você? Então, galera, se vocês quiserem acompanhar a gente nessa jornada, vocês podem começar a escutar aí com a gente, né, o álbum do Coldplay. Eu sei que ele tá disponível em todas as plataformas aí, tem Spotify, Deezer, YouTube Music, tá tudo aí. Então, você pode escutar. É um álbum duplo, a propósito, né? Então ele é bem grandinho. Mas, não vou dar minha opinião aqui agora. Pra não Mas se bem que ele não é tão grande, né? Ele é... As músicas... Enfim, a gente vai falar dele depois. Bom, então a minha escolha é de um outro cara. A galera vai achar que eu sou muito crente, né? Mas não, eu bebo, tá, gente? Tô chapando aqui, inclusive, enquanto a gente grava. Eu vou escolher um álbum de um cara muito foda, que ele é cristão, ainda diferente do Gangor, que a gente só comentou, mas é porque o Gangor, o Michael, eu não sei se é a Alissa, ele não é mais cristão, ele se tornou ateu. Os motivos eu não sei, entra lá no Instagram dele, pergunta pra ele. Procura. Mas enfim, o cara tem o direito dele, né? Sim, claro. Eu vou escolher o John Mark McMillan, que é um cara muito foda. E ele vai, no dia que a gente tá gravando, no dia seguinte, ele vai lançar um álbum novo que se chama Peopled with Dreams. Eu não estava... Na verdade, eu tava ligado que ia sair alguma coisa nova, porque ele soltou singles, mas eu não sabia que era amanhã, e o Thiago acabou de me contar que nessa sexta-feira seguinte do dia que a gente tá gravando, esse álbum dele vai sair, então a gente já vai estar aí na crista da onda. Olha só. Isso. Que velho isso falando mesmo. crista da onda. Mas enfim, é isso. Então, os dois álbuns aí, temos o álbum do Coldplay de 2019, que é o Everyday Life, e... Olha, o primeiro álbum de 2020 que a gente vai escolher. Primeiro álbum. Eu quase escolhi o Green Day, hein? Que lançou agora mesmo, hein? 2020 olha aí, também. olha aí. Mas eu escutei, precisa absorver um pouquinho mais. Sim, vamos devagar, Então a gente tem Coldplay Everyday Life e John Mark McMillan com Peopled with Dreams.
de 2020. Então, de amanhã. Escutem e acompanhem aí. Pra você ficar por dentro e tal. E aí é legal, nem sempre talvez você vai gostar das músicas que a gente escolher aqui, mas é uma chance de você conhecer música diferente. Isso, música isso mesmo. Viajada, a gente vai escolher rock, pop, jazz, um monte de coisa. E a gente vai falar sobre isso num próximo The Best Life focado no Madness, beleza? Ótimo. Maravilha então, Felipe. Muito obrigado aí, mais uma vez. Galera, curte aí. Entra lá nos nossos Instagrams, né, do Felipe, no meu, do Coffee X, e bora participar, beleza? Vamos finalizar aí com 5 Alarm. It's always been the hard way, or nothing at all. Hard luck or bad break, I've seen them all. Don't care what you all think, I made it this far. And who do you think you are? Going around like a 5 alarm. Can't take it with you if you snow it and gone. Living a life where nobody's home. Everybody got a heart on, will you lose me?